E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, a Irene vai se ferrar de vez. Ela perdeu tudo e vai sofrer um destino trágico na novela. Depois de ter sido uma mentirosa e golpista, chegou a hora da mulher pagar pelos seus crimes. Tudo vai começar quando um julgamento eletrizante acontece, em que Aline tenta recuperar as suas terras das mãos de Antônio e Irene. Dr. Rodrigo vai dar um show e humilhar o Antônio, fazendo com que eles sejam obrigados a devolver as terras de Aline. Aline vai conseguir provar para todos que sofreu um golpe da megera da Irene e vai provar que a Irene é uma bandida. Humilhada, a Irene vai jurar querer vingança da viúva. Com tudo isso acontecendo, o Antônio vai ficar uma fera com um olhar de ódio. Depois de todo o julgamento chocante, a juíza vai tomar a decisão e devolver as terras para Aline. Porém, nesse momento, o Antônio vai prometer acabar com a vida da viúva. O Antônio vai olhar nos olhos da Aline e vai jurar que não vai deixar as coisas assim. Ele promete que vai fazer a Aline se arrepender de ter ficado contra ele. Derrotados, Antônio e Irene voltam para a mansão. O Antônio revela para Irene que tem um plano para dar um fim na vida da viúva. E ele explica o que vai acontecer. Ele diz: "Eu já me certifiquei de que essa viúva aí tem a bem que ela merece. Não precisa se preocupar não, porque logo mais essa viúva aí não vai ser problema mais pra gente não. Vou dar um basta nisso." Impressionada, a Irene questiona o marido o que ele vai fazer e pergunta também o que eles vão fazer da vida deles agora que eles perderam as terras e a chance de colocar as mãos nos diamantes. O Antônio falará que não quer mais se preocupar com nada disso, que ele tá sem cabeça e precisa de um tempo dessa história de diamantes. A Irene percebe o que o Antônio quer dizer. Se ele não tem mais interesse nos diamantes, isso só pode significar uma coisa. A Irene diz: "Um tempo, Antônio? Você quer ir ficar com aquela desgraçada da Agatha, não é?" Ele dirá que não deve satisfação nenhuma pra Irene e vai embora. Sem perceber, a Irene começa a cair dentro de um buraco cavado pela Agatha e ela tá prestes a se ferrar demais. Enquanto o Antônio vai saindo, a Irene fica uma fera e dá um grito. Ela empurra o vaso no chão e quebra. Ela grita: Que inferno! Eu não vou deixar as coisas assim não. Eu vou dar um jeito nessa mulherzinha, nessa Agatha." Angelina aparece, assustada ao escutar as coisas quebrando, e pergunta para Irene o que foi que aconteceu. Mas Irene manda Angelina sair dali exatamente, porque senão a Irene vai acabar com ela. O Antônio vai embora da mansão e vai em direção à pousada. Ele precisa falar urgentemente com a Agatha. Ele vai até o quarto dela e bate na porta. A Agatha abre a porta e fala pro Antônio que não tem assunto nenhum para falar com ele e que é melhor ele ir embora. Mas o Antônio não aceita a resposta de Agatha e ele entra no quarto contra a vontade da mulher. O Antônio diz para ela: "Ô Agatha, eu tenho um assunto importante para falar aqui com você. Me dá uma chance de explicar tudo?" A Agatha dirá que vai escutar o que o homem tem a dizer e o Antônio revelará: "Dessa vez não tem mais nada prendendo a gente. A gente foi na audiência e a gente perdeu as terras de volta para a viúva. Mas sabe que uma parte de mim nem ficou triste com isso? Que agora eu sei que a única coisa que eu tenho mesmo pra fazer é ficar com você. Vamos dar um jeito e a gente fica junto, Agatha." A Agatha não vai cair no papo do Antônio e vai perguntar pra ele se ela realmente tem cara de segunda opção. Ela vai dizer que o Antônio só quer ficar com ela agora que não tem mais como ter os diamantes. A Agatha pergunta pro Antônio se o amor dela vale menos do que diamantes. Mas o Antônio vai responder. Ele vai falar que o amor dela é o mais importante pra ele e que ele faria qualquer coisa nesse mundo pros dois ficarem juntos de novo. A Agatha vai ficar andando de um lado pro outro pensando e vai dizer: "Eu não sei, Antônio.
A última vez que eu abri meu coração pra você, eu me entreguei completamente pra você e você me machucou muito. Como que eu vou ter certeza que você não vai fazer isso de novo? Você ainda tá junto da Irene. O Antônio vai falar que não precisa se preocupar com nada, porque da Irene ele resolve. Ele vai dar um jeito pra tirar a Irene do caminho deles. Nesse momento, a Agatha dá um sorriso. Ela percebe que dessa forma a Irene vai sair da jogada e finalmente ela teria caminho livre para colocar as mãos no dinheiro do Antônio. Ela se aproxima do Antônio, coloca a mão no pescoço dele e pergunta mais uma vez: "Você me promete, Antônio? Dessa vez você não vai quebrar o meu coração?" O Antônio vai dizer que não e os dois vão começar a se beijar e se deitar na cama. Enquanto isso, na mansão, a Irene fica uma fera, percebendo que o Antônio não está em casa. Ela já imagina que o Antônio deve estar com a maldita da Agatha. Irene pega o celular e faz uma ligação chocante pro Vinícius. No telefone, ela pergunta pro Vinícius se ele está disposto a fazer o que eles combinaram. E Irene diz: "Eu sinceramente não achei que a gente ia chegar nisso, mas agora que aquela maldita da Aline conseguiu recuperar as terras, eu acho que a gente vai ter que fazer o que nós combinamos, Vinícius. Você jurou que mataria alguém por mim." Vinícius no telefone reforça que faria tudo pela mulher. Completamente cego de amor, ele diz: "Claro, meu amor, eu prometi que por você eu faço qualquer coisa, é só me dar a ordem." Irene diz que precisa ir e desliga o celular. Ela se agacha na cama e começa a ter outra crise de choro. Ela percebe que está perdendo o controle de tudo e em breve não vai ter mais nada que segura a Irene no seu casamento com o Antônio. E se Irene perder o casamento, ela sabe que vai perder todo o poder também. No dia seguinte, Antônio vai até o escritório do advogado Silvério e diz: "Ô Silvério, já que você não conseguiu resolver pra gente aquelas terras, agora você vai resolver aí uma coisa mais importante ainda pra mim." Antônio vai perguntar pro Silvério quais seriam as opções para ele dar um fim no casamento dele com a Irene, para que ele possa retornar o casamento com a Agatha. O advogado vai explicar que é um caso bem difícil, porque teoricamente o Antônio ainda estaria casado com Agatha, já que eles nunca se divorciaram. Mas ele diz que, levando em consideração que ele também tem um casamento com a Irene, vai ser uma baita dor de cabeça pro Antônio resolver. Mas mesmo assim, o Antônio vai pedir e vai falar: "Eu não quero saber o que tem problema não, Silvério. Decidi que eu quero ficar com a Agatha. Resolve isso aí pra mim que eu não me importo com o resto não." Enquanto isso, a Agatha no seu quarto comemora. Ela diz: "Finalmente, Antônio, agora você é meu, igual um peixe na minha rede." Hélio entra no quarto e começa a abraçar a Agatha. E ela conta as boas notícias pro seu filho Hélio. Ela diz: "Eu consegui, meu filho. O Antônio perdeu lá as terras que eram da Aline e agora ele tá nas minhas mãos. Você acredita que ele veio até aqui? E eu falei pra ele que eu não ia ficar com ele se ele não terminasse tudo com a Irene. E ele saiu daqui e já foi direto falar com o advogado?" Hélio fica impressionado e fala pra mãe que é muito bom que o plano dela tá dando certo. Mas ele revela que ainda está muito preocupado com toda a relação dele com Petra. A Agatha diz pro filho não se preocupar porque tudo vai se resolver e que a filha do Antônio é uma parte ainda muito importante do plano para ferrar com a Irene e que o Hélio não pode perder a Petra de forma alguma. Antônio volta para a mansão e chama a Irene para ter uma conversa séria. Ele diz para ela que eles precisam falar sobre o futuro deles. Ao escutar as palavras de Antônio, Irene já entende do que o marido quer falar e começa a ter um surto. Ela grita: "Eu já sei do que você quer falar, Antônio, e eu não vou admitir. Você não vai se separar de mim, você escutou? Eu não vou admitir isso de forma alguma. Não joga fora minha aliança, Antônio. Eu sempre fiz de tudo para te ajudar. Eu estive do seu lado em todos os momentos enquanto essa mulher, essa Agatha, se fingiu de morta e te abandonou."
Antônio tenta conversar com a Irene, fala pra ela que as coisas entre eles já não estão mais dando certo e que ele quer ficar com a Agatha sim. Ele ainda diz pra Irene que se ela tentar fazer qualquer coisa, tentar machucar e tocar em qualquer fio de cabelo da Agatha, ele mesmo vai se certificar pessoalmente que a Irene se arrependa muito. Irene tem mais um surto e começa a quebrar as coisas dentro da casa. Ela grita com o marido: "Não acredito que você teve a coragem de fazer isso comigo, Antônio. Depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que eu fiz pelo nosso casamento, você é um traidor, Antônio." Antônio tenta acalmar Irene e faz uma revelação impressionante sobre o futuro da sucessão. Ele vai dizer: "Eu sei que não é certo o que eu tô fazendo com você, Irene, mas eu tomei uma decisão, eu acho que pelo menos vai te deixar um pouco mais tranquila, não é o que você tanto queria? Eu decidi que a Petra vai ser oficialmente a minha sucessora." Nesse momento, a Irene se acalma. Ao saber que a sua filha Petra vai ser a grande sucessora, isso tranquiliza muito Irene, porque ela sabe que conseguiria manipular a própria filha. Ou pelo menos ela acha isso, porque enquanto isso, na pousada, a Agatha volta a conversar com seu filho Hélio e ela diz algo importante sobre o namoro dele com Petra. A Agatha revela que estava à frente da Irene nesse tempo inteiro e diz: "Agora que o Antônio vai largar a Irene, provavelmente a sucessora das terras vai ser a filha dele, a Petra. A Irene provavelmente vai tentar controlar todo o dinheiro do Antônio pelas mãos da filha, e é aí que você vai entrar em jogo, meu filho." A Agatha vai dizer pro Hélio que ele precisa garantir que ele tenha controle total sobre a Petra. Ele precisa seduzir a moça e garantir que eles acabem se casando para colocar o plano deles em prática. O Hélio vai olhar para a mãe, muito preocupado. Ele não vai ficar nada feliz com isso e vai contar para a mãe que ele não quer manipular ninguém e que ele ama a Petra de verdade. Ele vai dizer: "Mãe, eu sei que o seu plano é muito bom e eu sei que a gente tá muito perto de colocar as mãos no dinheiro, mas eu só queria poder contar a verdade sobre mim pra Petra porque eu realmente amo ela, mãe. Eu não quero mais continuar mentindo pra ela." A Agatha não vai gostar nada e vai dizer: "Eu entendo seu amor, meu filho, é a coisa mais linda desse mundo, mas eu preciso que você entenda as nossas prioridades aqui. Você vai me ajudar a colocar as mãos no dinheiro e a gente vai resolver a nossa vida. Depois que tiver tudo resolvido, você pode viver o seu caso feliz aí com a filha do Antônio. O que você acha?" A Agatha ainda vai acrescentar que pro plano dar certo, não pode ser só ela colocando as mãos no Antônio. Eles precisam tirar a Irene da jogada, e a única forma de fazer isso é tomando controle da Petra, da sucessora das terras. A Agatha diz: "Meu filho, você precisa manter esse segredo por mais tempo. A gente tá muito perto de fazer tudo isso funcionar." Hélio vai ficar devastado, chateado e pensando se ele realmente vai conseguir manter o segredo por muito mais tempo da pobre da Petra. O amor que ele sente por ela é muito forte. Enquanto isso, na mansão, Irene tenta pensar nos seus planos e o que ela vai fazer para controlar sua filha agora que ela vai ser a nova sucessora do Império do Antônio. Porém, Irene não percebe o quão ferrada ela está, porque além de estar prestes a perder o seu marido Antônio, a única chance que ela tinha de controlar o Império era por meio da sua filha Petra. Porém, ela não percebe que o Hélio já está colocando as mãos na Petra e o controle da sucessora vai ficar nas mãos do Hélio e da Agatha. Se a Irene não for muito esperta e ela não prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, ela vai acabar perdendo tudo. E vai ser muito bom ver essa mulher se ferrando de vez. Me conta aqui nos comentários se você também quer que a Irene se ferre. E já aperta aqui embaixo em inscrever-se e ativa todas as notificações para você receber os próximos vídeos do canal.